Shalom, esta é a nossa unidade de número 4. Trabalharemos artigo, conjunção, preposições e um pouco de cultura e curiosidades judaicas. Nesta videoaula, eu estou destacando o artigo, a conjunção e as preposições. O artigo hebraico é uma palavra de uma única consoante, é a letra Re, a quinta letra do alfabeto. Se ele vem diante de consoantes não guturais, e aí lembrando, as guturais são as consoantes Aleph, Re, Ain, o Reit e o Reish, então ele leva um daguesh na letra seguinte. Por exemplo, a palavra água, maim, as águas, hamaim. A palavra ben é filho, então ha-ben, o filho. A palavra gadol, grande, ha-gadol, o grande ou o maior. Então, e todas essas letras que não são guturais levam um ponto dentro, um ponto chamado daguesh. Se for diante das guturais, então o artigo vai ter três formas. Na verdade, continua sempre a consoante Re, mas aí nós não teremos o daguesh, uma vez que as guturais não o aceitam. Então nós teremos Ra, que é o Re e a vogal A breve, teremos Ra, o Re com o A longo, e teremos Re, que é a letra Re com o E breve. E essas três vogais, então, o A breve, A longo e E breve, funcionam no artigo diante de guturais. Exemplo, Aretz. Então, Ha-Aretz. Aretz é terra, Ha-Aretz, a terra. Aí usamos um A longo. Ha-Har, a montanha. Então, nesse caso, usamos um A breve, o Re e um A breve. Harim, Harim é montanhas. Diante dessa palavra, também uma gutural, o Re, mas já tem uma vogal, um A longo, então usamos o E breve. Então fica Re, Harim. Muito bem, o próximo assunto é conjunção. Aí essa matéria é chamada de Vav conjuntivo. Vav é uma consoante e funciona como conjunção. A forma comum dela é V, é o Vav com o Shivá. Shivá é a semivogal breve. Nós temos a semivogal simples, melhor dizendo. Temos a semivogal simples e a semivogal composta. No caso da conjunção, do Vav conjuntivo, usamos a semivogal simples, é a forma comum. V, temos o exemplo lá de Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. Então é o uso mais comum da conjunção. Mas ela muda de acordo com as situações. Se ela está diante de labial, por exemplo, o beit, o vav, o mem, o p, ela se transforma na vogal u. E aí fica parecendo que a palavra hebraica, visualmente, claro, está começando com vogal. Mas na verdade essa vogal é a conjunção, o vav conjuntivo diante de labial. Não somente diante de labial, mas diante de semivogal simples, também se transforma em U. Antes de sílaba tônica, então usamos o A longo, Vá. Antes de Yud com o Shivá, que é o Yud com a semivogal simples, então ele passa para Vi. Antes de semivogais compostas, que seria o Shivá composto, ele é composto de A breve, E breve e O breve, então utilizamos a mesma vogal da semivogal composta. Então nós temos o Vav com o A breve, então seria Vá,
o VAV com o E breve seria V, e o VAV com o O breve seria VO. Temos uma outra forma que é antes de Shivá simples. Aí a conjunção, o VAV conjuntivo, se transforma na vogal U, como eu disse anteriormente. E antes de artigo, ela continua na forma comum, V. Então, não importa se é o artigo, o Rê com o A breve e um dagueche na letra seguinte não gutural, ou diante de guturais, que é o Rá, o Rê, o A breve, o Rá, o Rê com A longo, ou o Rê, que é o Rê com o E breve. Então, continua com a forma comum, a conjunção. Você, dominando as conjunções, facilita o domínio das preposições inseparáveis, o B, o que e o lê, porque as regras são muito parecidas. Você pode visualizar isso no slide. Temos aí 3 colunas, e na primeira coluna as regras, na segunda coluna a conjunção e na terceira coluna as preposições, indo da esquerda para a direita. Então, no primeiro slide, a forma comum, que é o uso da semivogal, o Shivá, é também para as preposições. B, que, lê. B, em, no, com, que, como, conforme, lê, para, a, pertencente a, de. Antes de sílaba tônica, vá. Funciona também para as preposições. Então, você vai ter ba, cá, lá. Antes de yud com shivá, na conjunção, vi. Nas preposições também, bi, ki, li. Antes de semivogal composta de a, então fica vá. Nas preposições também a vogal a, ba, cá, lá. Antes de semivogal composta de e, fica V na conjunção e nas preposições B, que, lê. Antes da semivogal composta de O, então na conjunção fica vo e nas preposições bo, co, lo. Na fala hebraica, dificilmente alguém diria bo, diria ba, mas gramaticalmente falando, então seguindo rigorosamente a regra gramatical, a gente diria bo. É claro que a gramática não dá conta da língua, porque a língua é dinâmica, a língua é viva e ela está sempre se modificando. Isso, claro, em relação ao hebraico moderno. O hebraico bíblico é uma língua já estática, uma língua antiga, língua bíblica, chamada de Ivrit Tanahi, ou Ivrit Mikrait, o hebraico bíblico. Agora, as regras da conjunção e das preposições mudam um pouquinho. Você pode ver aí no segundo slide. Antes da semivogal simples, a conjunção se transforma em U e as preposições, no caso a vogal é I. Então você tem bi, ki, li. Você está percebendo aí que é o I breve, não tem o iud. Essa é a regra para as preposições antes do shivá simples, da semivogal simples. Antes de artigo, o que acontece quando tem preposição mais artigo? Semelhante ao português, há uma aglutinação. Então, em português, você tem em mais o, no, em mais a, na. No caso do hebraico, você tem, por exemplo, b mais ra, ba. O que aconteceu? Caiu a letra re e caiu a semivogal simples da preposição, ficando então o beit, o a breve e o dagueche na letra seguinte, se ela não é gutural. Então acontece com o ba, ou do caso lá. Diante do artigo com a vogal a longa, então a preposição seria ba, cá, lá. E diante do artigo com o E breve, então teríamos B, que e lê. Então, assim terminamos esta unidade.
nos encontraremos na próxima unidade. Um abraço, shalom.